Testemunho de casamento restaurado. Viviane, como tudo isso começou? Eu e meu marido discutimos feio por ele ter bebido muito no feriado. Estávamos numa cidade no litoral com os meus pais, irmãs e cunhado. A discussão foi tão feia que decidimos ir embora de lá na hora. Na discussão, falei muitas coisas que o magoaram muito, principalmente que ele não encontraria alguém melhor do que eu. Ah, irmãs, como eu me arrependo de ter sido tão contenciosa e briguenta. Eu nunca pedi para Deus me acalmar, e sim, só humilhava o meu marido, dizendo palavras horríveis e pedindo divórcio todas as vezes em que discutíamos. Quando chegamos em nossa cidade, com os ânimos acalmados, ele parou de falar comigo e continuou assim por dias e dias. Foi quando eu comecei a reparar que ele não me dava mais carinho nem atenção. Só respondia as coisas que eu perguntava e vivia com seu celular na mão. Eu comecei a ficar desconfiada e perguntava para ele se ele tinha outra pessoa, pois estava ameaçando sair de casa e ir morar com os pais dele. Mas ele respondia que não tinha outra pessoa, que se estivesse com outra seria mais fácil para ele. E eu o repreendia dizendo que o lugar dele era ali com a família dele. Outro erro meu, eu não o deixei ir. Então, eu tive a minha grande decepção. Como eu estava desconfiando dele, eu comecei a fuçar o e-mail dele e reparei que ele tinha trocado a senha. Ao invadir o seu e-mail, eu constatei troca de mensagens com outra mulher. Há quase um mês que ele estava se relacionando com ela. Era uma colega de trabalho. Vocês não imaginam como eu fiquei. Ao invés de ter ficado quieta e mais uma vez procurado o meu senhor, não. Eu fiz a tolice de ser contando para todos os meus amigos e parentes que eu estava sendo traída pelo meu marido. Ai, irmãs, todos os dias eu peço perdão ao meu Senhor por ter sido tão contenciosa. Como Deus transformou você e a sua situação, Viviane, conforme você o buscou de todo o coração? Foi quando eu o expulsei de nossa casa e ele saiu e foi morar com os pais dele. Eu me desesperei e, ao invés de pedir a ajuda do meu Senhor, eu fui conversar com primas, amigas e com o padre da minha paróquia. E todos queriam que eu pedisse o divórcio, pois Deus disse que a única vez que poderia haver um divórcio seria através de fornicação. E eu não entendia direito, pois se o meu Deus havia permitido que nós nos casássemos, por que haveria de querer que nos separássemos? E comecei a pedir a Deus que colocasse outra pessoa na minha vida para que eu esquecesse. Irmãs, eu comecei a procurar na internet várias orações e novenas que faria com que meu marido voltasse para casa, mas nada adiantava, pois eu não estava sendo transformada. E sabe como Deus me transformou? No meu momento de desespero, eu procurei no Google sobre restauração de casamento. E foi quando Deus me enviou o site do RMI. E comecei a ler o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar Seu Casamento. Esse foi o maior presente que eu recebi naquele momento de angústia. E pude ver que até aquele momento eu só tinha feito coisas erradas. E me envergonhei muito. E comecei a pedir perdão pelos meus atos. E comecei a seguir tudo que o livro me ensinava, principalmente ler a palavra do meu Senhor, coisa que eu nunca havia feito, e também buscar a Deus sempre em primeiro lugar. Quais os princípios da palavra de Deus, ou princípios dos nossos recursos, Viviane, que o Senhor te ensinou durante essa provação? O primeiro princípio que eu fiz foi pedir perdão ao meu Deus pelos meus atos e para as pessoas com quem eu falei do meu marido. Falei que eu era uma mulher contenciosa e briguenta e que a maior culpada disso tudo era eu. Também comecei a buscar a Deus sobre tudo na minha vida, louvá-lo e glorificá-lo em todos os momentos, com orações e cânticos. Saí das redes sociais, deixei ir o meu marido terreno definitivamente. Não ligava mais ou mandava e-mails e mensagens, a não ser quando ele me mandava, e eu respondia com toda a delicadeza possível. Quando ele aparecia em nossa casa ou ligava, sempre o atendia com delicadeza
e quando queria intimidade, fui submissa. Quais foram as horas mais difíceis que o Senhor te ajudou a atravessar, Viviane? Nós temos 2 filhas gêmeas de 3 aninhos e elas eram grudadas no pai. Vê-las sofrer pela distância do pai me fazia muito triste. Eu tive que ser pai e mãe delas, carregá-las no colo sozinha, pois ele só ligava para elas e aparecia no final de semana, e levava elas para a casa da mãe dele, e eu ficava sozinha em casa. Nessas horas que eu ficava sozinha, eram para mim. Mas eu me apegava ao meu Senhor, lendo sua palavra e me consolando em seu colo de pai. Viviane, qual foi o ponto de virada da sua restauração? O ponto de virada foi quando eu comecei a seguir os passos que o livro me ensinava, pois eu estava perdida. E esse livro me ensinou a buscar a Deus sempre em primeiro lugar. E ele me respondia através das passagens bíblicas e através das minhas filhas, as coisas que elas me falavam. De madrugada, eu senti uma vontade enorme de interceder a Deus pelo meu marido terreno e pela OM. Compartilhe conosco como isso aconteceu, Viviane. Seu marido simplesmente apareceu. Viviane, você suspeitou que isso estava perto de acontecer? Eu estava sentindo uma aproximação maior do meu marido terreno. Era tarde quando ele me enviou uma mensagem de texto em meu celular, dizendo que porque eu não lutei pelo nosso casamento e deixei tudo isso acontecer. Nossa, quando eu li essa mensagem, foi uma alegria muito grande, pois o meu Senhor estava quebrantando o coração do meu marido. E depois disso, ele terminou com outra mulher e começou a frequentar mais a nossa casa e pedir que eu orasse por ele. Hoje, ele voltou para a nossa casa, mas ainda não está usando a nossa aliança e ainda não disse eu te amo. Mas a minha fé é inabalável e eu creio que o meu Senhor vai restaurar o nosso casamento definitivamente. Além dos encorajamentos que eu quero continuar a receber pelo resto da minha vida todos os dias, eu indico o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento. Como eu disse, foi o maior presente que eu recebi no momento difícil que eu estava passando. Amadas, eu quero encorajá-las a primeiramente buscar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. Não fale com ninguém sobre a sua situação, apenas para Deus. Parar de pedir pela restauração do seu casamento para Deus e sim que Ele faça somente a vontade dEle sobre a sua vida. Pedir pela sua transformação, para que Deus te faça uma mulher virtuosa, uma mulher sábia, que edifica a sua casa sobre a rocha, para que nada nem ninguém a derrube. Viviane.